Oiê, sejam bem-vindos ao Descomplica aqui comigo. Eu sou a Ju Prado e hoje o assunto é operações com frações. Um assunto bem meio delicado, mas que a gente vai ver com carinho. De início, a gente vai lembrar aqui o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, eu coloquei aqui pra gente lembrar o 2 e o 6. Então, a gente vai tirar MMC de 2 e 6. Eu vou pegar e vou dividir em fatores primos, então são números primos. Então, eu vou colocar aqui o 2, porque o 2 divide o 2 e divide o 6. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Aí, eu vou olhar os números que eu tenho o 1 e o 3. Não dá para dividir mais por 2, eu vou para o próximo número primo e vou tentar. O 3, então 3, dá para dividir por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Quando acabar, a gente vem aqui e multiplica os fatores, tá? 2 vezes 3, o MMC seria aqui 6. E se tiver 3 números, a gente vai fazer com 3 números. Se tiver 4, a gente vai fazer com 4, tá? Nesse aqui, ó, eu tenho o 2, o 3 e o 9. O 2 ainda dá para dividir por 2, então eu começo por ele. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá para dividir por 2, 9 não dá para dividir por 2, então a gente copia. Aí agora o próximo número, 3. Então aqui eu vou dividir por 1, copiar na verdade. Aqui vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Eu vou dividir novamente por 3, aí dá 1 e dá 1. Quando dá tudo 1, a gente vem desse lado e multiplica. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Beleza? O próximo, coloquei o 3, o 10 e o 15. Então, esse cara aqui dá para dividir por 2. A gente começa do menor para ficar mais fácil, né? Então, aqui copia. Aqui, 10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2 não dá um número inteiro, então a gente também vai copiar. Aí, agora, o próximo número que eu vou tentar vai ser o 3. Então, quando eu coloco o 3 aqui, aqui vai dar 1, aqui não dá, a gente copia. 15 dividido por 3 vai dar 5. Só sobrou 5, então a gente vai dividir por 5, que também é um número primo. 1, 1 e 1. Venho do lado de cá e multiplico. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30, tá? Então, aqui só pra gente lembrar, no detalhe, e agora a gente vai realmente para as operações com fração. Então, quando eu tenho adição e subtração, a gente resolve de um jeito. Quando eu tenho multiplicação e divisão, são outros jeitos, tá? Então, o que eu vou ter que olhar? A parte de cima da minha fração é o numerador. A parte de baixo da minha fração é o denominador. Eu vou olhar o denominador se ele é igual. Nesse caso aqui, o denominador é igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai copiar o denominador. E com a parte que está em cima, a gente vai fazer a soma. Então, aqui eu faço 2 mais 5, 7. Deu 7 terços. É uma fração que não dá para reduzir, a gente para por aqui. O que vai acontecer nessa? Ó? O denominador, que tem que ser comum para os dois, nesse caso aqui é 5 e aqui é 4. Então, não dá para a gente fazer. O que a gente vai ter que recorrer? Ao MMC. Então, eu vou fazer MMC do 5 e do 4, que é a parte que está aqui embaixo, que é aquele conceito que a gente já falou ali em cima. Então, aqui eu vou dividir por 2, copio o 5 que não dá, aqui deu 2. Vou dividir por 2 novamente, copio o 5, aqui vai dar 1. Se deu 1, acabou, eu vou para esse cara aqui. O 3 não vai dar para dividir ninguém, então a gente pula direto para o 5. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Venho desse lado e multiplico. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Aí, olha agora que a gente tem que prestar uma atenção. 20 é o denominador comum, o mínimo múltiplo comum de 5 e 4. Aí, o pulo do gato agora, ó, é a gente dividir pelo número que está embaixo. O resultado que der, a gente vai multiplicar pelo número que está em cima. Vai dividir pelo número que está embaixo e vai multiplicar pelo número que está em cima. Então, olha como vai ficar. Ó. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. Que sinal que eu tenho aqui entre eles? Adição. Então, eu vou copiar aqui, adição. Próximo. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. Agora, eu vou somar. O denominador aqui é o 20, copia. Vou somar 12 mais 10,
22. É uma fração que a gente consegue reduzir. Se a gente consegue, a gente vai reduzir. Qual o número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo? Nesse caso aqui, é o 2. Vou fazer 22 dividido por 2, que é 11. 20 dividido por 2, que é 10. Aqui eu já não consigo reduzir mais, então esse aqui é o resultado da minha soma de 3/5 mais 2/4. E quando é subtração? Mesmo esquema, ó. Os denominadores, eles são iguais. Se eles são iguais, está dividido do mesmo jeito. Então, a gente copia o denominador. Qual que é a parte aqui? É uma subtração. Eu vou fazer 10 menos 3, que vai dar 7. Acabou, não dá para reduzir, ela para aqui. Agora, olha quando eu olho esses denominadores. Eles são diferentes. O que a gente vai ter que fazer? MMC. De quem? Do 2 e do 4, que é quem está aqui embaixo. Está fora de ordem, mas não tem problema, tá? Vai dar o mesmo resultado. Vou começar pelo 2. E nesse caso aqui, tanto 2 divide por 2, que dá 1, como 4 divide por 2, que dá 2. Aqui ainda dá para dividir por 2, eu coloco o 2 de novo aqui. Repete o 1, 2 dividido por 2, 1. Venho e faço a multiplicação pelo que está aqui. 2 vezes 2, 4. Aqui está o meu MMC. Nesse caso, vai ser 4. Volto para cá, lembra que eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, venho aqui, ó, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 6, 6. O sinal que está aqui, eu copio, que é menos. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Vou fazer a conta do que está ali. 6 menos 2 vai dar 4, que dividido por 4, isso aqui vai dar 1. 4 dividido por 4, 1. Tem gente que reduz, aí divide por 4 em cima, por 4 embaixo, vai dar 1 sobre 1, que é a mesma coisa que 1. Beleza? Então, aqui, nesses dois casos, tanto na soma como na subtração de frações, a gente tem que calcular o MMC. Quando chegar nessa parte aqui, ó, de multiplicação, ela é muito fácil. Tá vendo que tem o denominador, numerador e numerador. A gente vai fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Olha como fica fácil aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Vou fazer embaixo, 4 vezes 5, 20. É uma fração que dá para reduzir? Então, vamos reduzir. Aqui, divide em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Não existe nenhum que divide os dois ao mesmo tempo, então aqui a gente finaliza. Mais um exemplo de multiplicação. 6/5 vezes 2/3, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Denominador com denominador, numerador com numerador. Esse aqui vai ficar 6 vezes 2, que vai dar 12. Aqui embaixo, 5 vezes 3, que vai dar 15. Aqui não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, a gente vai reduzir essa fração dividindo por 3 em cima e por 3 aqui embaixo, certo? 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Não dá para reduzir mais, essa é a nossa resposta. Agora, olha a divisão. Eu coloquei aqui desses dois jeitos, tá? Divisão. Tem uma fração aqui em cima, estão vendo? E eu tenho outra fração aqui embaixo. Tá vendo esse sinal de divisão? Então, o que a regra diz, né? Um dos jeitos de fazer. A gente copia a primeira, que é 3 meios, e aí a gente vai inverter a operação. Qual que é o contrário da divisão? Multiplicação. E olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Se a gente vai inverter, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Eu tenho aqui, ó, 4/5. Então, na hora de multiplicar, eu vou multiplicar 5/4, ó. Quem estava embaixo foi para cima, quem estava em cima foi para baixo. E aí, eu faço a multiplicação normal. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá bom? 3 vezes 5 vai dar 15. Aqui, 2 vezes 4, 8. Não existe nenhum número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo, então aqui já é uma fração irredutível. Essa aqui, ó. O
que a gente tem que lembrar? Tá vendo que tá faltando alguém? Ó, esse aqui é o sinal de fração, essa é a primeira e aqui é a segunda. Quando não tem nada lá embaixo, a gente tem que lembrar que sempre vai estar o 1. Eu brinco até que é o amigo imaginário. Quando a gente precisa de alguém para colocar embaixo da fração, se não tem ninguém, se é um número inteiro, o 1 está sempre lá embaixo. Então, na prática, a gente copia a primeira fração, ó, 3 sextos. Copiei. Vou multiplicar. Então, eu estou invertendo a operação. Aí, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Eu vou copiar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A gente vai trocar eles de lugar. Então, o 1 que estava embaixo vai para cima, o 4 que estava em cima vai para baixo. Virou multiplicação, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, tanto faz, 24. Vou olhar e ver se eu consigo reduzir essa fração. Nesse caso aqui, dá para a gente reduzir por 3. 3 dividido por 3, 1. 24 dividido por 3, 8. 1/8 é o resultado dessa fração. Eu vou colocar só mais uma aqui, só para a gente finalizar, que eu não coloquei desse jeito, ó. Se eu tiver 5 terços, ela pode vir escrita desse jeitinho também, com sinal de divisão. Dividido por, sei lá, 9 quartos. Pegando essa regrinha de cima, a gente vai copiar a primeira fração. Quem é a primeira fração aqui, ó? 5 terços. Copiou. E aí, a gente vai multiplicar, ó. Vou multiplicar. Quem tá embaixo vai para cima, quem tá em cima vai para baixo. Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Era 9 quartos, ficou 4 nonos. E aí, a gente faz a multiplicação normal. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 9, 27. Não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, a gente finaliza por aqui. Sejam bem-vindos, não. Chegamos ao finalzinho dessa aula. Então, até a próxima. Beijos, até!